Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Imobverse, onde a gente vai falar com vocês de mercado imobiliário, mas nunca é demais pedir aqui a sua audiência, então @imob.verse, siga a gente nas principais plataformas da internet para que você possa dar aquela curtida, seguir a gente, mandar seus comentários, enfim, para estar sempre antenado em tudo que acontece no universo imobiliário, bem como, obviamente, ajudar com que os nossos conteúdos possam chegar cada vez mais a um maior universo de pessoas, tá? E hoje, mais do que nunca, eu quero aqui apresentar um parceiraço da Imobverse, grande amigo meu, Rodrigo Sartori. Rodrigo, obrigado por estar aqui. Rodrigo é parceiro de mercado e vai estar sempre com a gente aqui na nossa plataforma. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Magno. Olá, pessoal. E, bom, como que é o slogan mesmo? Imobverse, onde o universo do mercado imobiliário acontece. É isso aí, adorei. E muito obrigado pelo convite, né? Essa potência que está nascendo aí no mercado imobiliário. E nasceram principalmente com muito conteúdo. Então, estou muito feliz de estar participando aí desse início aí com você do seu lado. Uma pessoa com um gabarito imenso, com muito conhecimento, com muita técnica. E estamos aí para somar. Legal. Rodrigo, acho que nessa primeira participação, obviamente, eu apresentar para o pessoal, e eu acho que é muito importante, você que é um cara que está aqui com a gente, mas eu quero que quem está assistindo a gente em todas as plataformas possa entender mais. Eu queria escutar um pouco da sua história, saber como é que o Rodrigo chegou nesse mercado imobiliário. Você sempre foi... eu conheço a sua história, obviamente quem está assistindo não conhece, e eu queria... que é uma história muito rica, muito bacana. E conta pra gente um pouco como que você chegou no mercado imobiliário, de onde veio o Rodrigo, o que o Rodrigo fazia. Acho que é muito legal contar um pouco dessa sua experiência. Ah, que legal, Magno. Bom, claro, se a gente for contar a história com a riqueza de detalhes, a gente vai passar horas aqui, né? Não é ideia nesse momento, mas... Se precisa, a gente fica aqui horas. Aqui, boa. Acho que tem o universo inteiro para... Tem o universo inteiro pra gente falar aqui. Mas acho que o que é mais legal, eu acho que o que acontece com todo mundo, ou com a maioria das pessoas que estão no mercado imobiliário, você acaba caindo sem querer nesse mercado, né? E acaba gostando muito de estar nesse mercado. Bom, eu venho do mercado, eu venho da área financeira, eu trabalhava num shopping lá em Osasco, né? na divisa de Osasco, São Paulo, na área financeira ali. Sim. E uma amiga minha tinha uma assessoria de crédito e me convidou para trabalhar com ela. E eu já tinha... Assessoria de crédito imobiliário crédito já. imobiliário. Assessoria de crédito imobiliário. Ela me convidou a trabalhar com ela. Que faz um pouco de sentido em relação ao que você fazia. Área financeira, crédito imobiliário. Crédito imobiliário. Mas você, até então, nada de mercado imobiliário? Nada, eu não conhecia absolutamente nada de crédito imobiliário. Né? Aliás, absolutamente nada de mercado imobiliário. Nada. Mas eu sempre tive muita vontade de aprender, né? Então, se eu for contar aqui minhas profissões, eu sou programador, mecânico de automóvel, bombeiro, tem de tudo um pouco aí. É bombeiro? Bombeiro civil também. Então, já passei por muita coisa aí e sempre tive muita vontade de aprender. E eu lembro que eu era CLT, tinha 7 anos de carteira registrada, quem é CLT sabe. E vai imaginar como foi difícil essa decisão. E ela me chamou para trabalhar com ela e eu lembro que era no momento de fusão do Banco Real com o Banco Santander. Isso foi que ano? Foi mais ou menos 2009 para 2010. Tá, bem naquela época do mercado, Minha Casa Minha Vida, trazendo aquele boom pro mercado, os IPOs acontecendo, o grande crescimento das bigs aí, né? Então foi bem naquele momento muito aquecido então de mercado. Muito aquecido, num momento muito aquecido mesmo de mercado. Num momento de muita novidade, né? O mercado vinha com muita novidade, saía de um movimento. Então, por exemplo, eu ainda fiz crédito imobiliário no papel, de levar a pastinha física na agência, né? Pastinha, deixava lá o malotezinho. E lá voltava no outro dia para ver se a área de habitação... Tinha olhado se estava em ordem a documentação primeiro. Lembro muito bem nessa época. Era
poucas pessoas hoje sabem o que é isso, né? Hoje tudo automatizado, Sicaquei meia hora. Sicaquei meia hora. E o Siric, como é que era, né? Meu Deus do céu, que isso. Só quem passou por isso sabe. Né? Hoje é moleza. Hoje é moleza. Hoje é Nutella. Hoje é Nutella, Nutelinha. E ela me chamou e, Sim. assim, foi uma oportunidade, eu vislumbrei uma oportunidade. Muita gente chamou de louco na época. E eu pedi demissão de 7 anos de empresa, CLT. Pedi demissão, deixei tudo em cima da mesa. Uau. E fui trabalhar com ela sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma. E um dia eu estava com uma vida estabilizada e no outro dia não tinha nada. Mas ela era correspondente? Correspondente bancária da Caixa. Tá. E ela estava em alguma operação ou era avulso? Não, ela estava numa operação grande. Né? De algumas construtoras já conceituadas do mercado. Sim. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo ali. Não tinha absolutamente ideia do que estava fazendo. E eu falei, bom, eu tenho um tempo agora para aprender. E eu sempre falo, e é uma coisa que fica para vocês, né? Você tem a opção de reclamar ou você tem a opção de aprender. E eu optei por aprender. Então, entrei na operação, muita gente reclamava da dificuldade, não tinha processo, não existia processo. Ninguém tinha processo na época. Né? Tudo se controlava por caderno, tudo se controlava. Não tinha WhatsApp na época, não tinha... Mal tinha um e-mail. Né? O celular do momento na época, para vocês lembrarem, era o BlackBerry. BlackBerry. Quem tinha o BlackBerry era o rico. Motorola. Então, não existia torpedo, não existia nada. O controle era no papel. Então, o e-mail era uma das principais ferramentas ainda. Principais ferramentas era o e-mail. Eram poucas as empresas que atuavam até mesmo com tecnologia de CRM. As grandes, sim, a gente sabe, né? As grandes companhias atuavam, mas as pequenas e as médias... Quem dominasse um pouco de Excel já estava muito à frente da maioria das pessoas. Sim. Né? Bom, apanhei bastante, mas aprendi bastante. E daí foi de onde eu tirei um conhecimento suficiente. Né? A empresa dela não foi muito bem, eu fiquei alguns meses sem receber salário, né? Trabalhando por amor. Né? Algumas pessoas foram embora, a maioria das pessoas, eu continuei. E nesse momento, uma pessoa de uma outra empresa viu meu trabalho e falou, tem uma empresa que está precisando de uma pessoa com seu perfil e eu vou te indicar lá. Se você passar no teste, você vai para lá. Enfim, passei e era uma construtora? Uma construtora. Mas para atuar dentro da construtora? Para atuar dentro da construtora no departamento de repasse. Então, ou seja, eu saí do departamento de shopping, passei por uma situação de uma empresa onde eu aprendi bastante. Você ficou quantos meses com essa sua amiga? Uns 6 meses? Uns 6 meses mais ou menos. 6, 7 meses com ela. Uhum. Desses 3 sem receber, sem ter salário. E passei direto para uma incorporadora. Isso é uma curiosidade. Né? A gente vê hoje que isso funciona, mas naquela época, como que era o sistema? O correspondente já trabalhava, ganhava sobre o financiamento, né? Que a gente sabe e tudo mais. Mas e as pessoas que trabalhavam? Porque aqui na Imobverse a gente fala de tudo e a gente fala do universo como um todo. E de repente tem pessoas que operam hoje como correspondente bancário e também aqueles que trabalham como correspondentes, né? São os assistentes, auxiliares, os analistas, né? Operador propriamente dito. Naquela época você ganhava por produção? Na realidade, eu tinha um fixo. Tá. Eu ganhava um fixo. E eu ganhava por meta. Por meta. Né? E eu sempre fui muito movido por meta. Então, não era por produção por pasta, era por entrega. Sei. Né? Então, se eu entregasse o empreendimento inteiro, eu teria um bônus. Né? Entendi. Então, essa que era a remuneração. A remuneração. Aí você saiu de lá e foi para essa empresa, aceitou esse desafio, passou no teste. Passei no teste. E começou a cuidar, dirigir essa área de repasse. Eu entrei lá como assistente de repasse. Assistente. Entrei como assistente de repasse, então eu deixei um cargo que eu tinha numa outra empresa, né, de 7 anos CLT. Passei por tudo isso e entrei, peguei o cargo de assistente de repasse. Bom, eu vou encurtar a história. Fiquei nessa empresa praticamente 10 anos e quando eu saí de lá, eu também pedi demissão, quando eu saí de lá, CLT lá por 10 anos.
Mas quando eu saí, eu estava lá cuidando de 4 áreas. Então, eu era o responsável da área de crédito, Sim. eu era o responsável da área de repasse, né, que não é uma área fácil. Eu era o responsável da área de back-office. E eu era o responsável pela assessoria interna. Então, tudo que estava diretamente ligado à operação do dia a dia, 100% ligado ao corretor, 100% ligado aos bancos, a mesa mesmo de operação de crédito passava por você. Passava por mim. Então, vamos lá. Crédito, então, toda a parte de vendas. Toda a parte de certo? vendas. Tudo, toda a estrutura operacional. Para você ter ficado 10 anos, obviamente era uma empresa muito grande, volume muito grande. Então, grande. todo o crédito. Em média, quantas operações você gerenciava? Bom, volume. Fala um pouco de volume dessa operação. Você terminou lá, você ficou lá 10 anos, você ficou lá até 2020, mais ou menos? Até 2019. 19. Em média, que volume que você gerenciava por mês? O tipo de crédito? Fizeram umas contas lá. Bom, em crédito, vai. Essa empresa, quando começou, lógico, tinha um volume muito menor, fazia um lançamento por ano. Né? Tá. E aí, depois a gente vai falar sobre estratégia de crédito. O que a estratégia de crédito bem desenhada pode levar para uma incorporadora. Sim. Né? Então, uma estratégia de crédito bem desenhada, uma incorporadora que lançava um projeto por ano, passou a lançar 25, 30 projetos em um ano. Então, a gente chegou a fazer 300 vendas no mês, 300 vendas no mês. Para cada venda, a gente fazia, em média, 4 análises. A gente fazia 1.200 análises de crédito por mês. Para fazer 1.200 análises de crédito, tem que atender uma outra porrada de gente. Então, lá, estamos falando aí de pelo menos 3, 4 mil pessoas possivelmente interessadas. Dessas 1.200 mandava documentação e das 1.200 avançava umas 300 para venda. É isso. É gente pra caramba. É muita coisa. Tá, crédito. Se não bastasse isso, tá. Depois você também era responsável pela área de repasse, que o famoso desligamento bancário, quando o cliente depois tem que fazer a assinatura junto ao banco. Você também era responsável por essa área. Exatamente. Que é justamente pegar aquele cliente e já levar ele para assinatura bancária. Aí você fazia todo o back-office, secretaria de vendas, essas coisas também? Secretaria de vendas, não. Eu participava das reuniões com a secretaria de vendas. Mas o back-office... O back-office em fazer com que o dinheiro do contrato da Caixa... Relacionado a crédito. Exatamente, relacionado a crédito. Banco, cartório, prefeitura, recolhimento de guias, aquela coisa... Toda essa parte burocrática gostosa que a gente adora fazer, né? E tinha mais uma área, qual era mesmo? A quarta? A assessoria interna. Assessoria interna. Né? A incorporadora criou uma assessoria interna. Achou um crédito, departamento, um correspondente interno. Um correspondente interno. Entendi. E eu era o responsável por fazer a gestão desse correspondente interno. Só isso tudo? Só isso tudo. E você vivia que horas no dia? Então, tem até uma história engraçada que no meu casamento eu não fui. Eu fui mais tarde. Como assim? A gente fez a festa de casamento, eu fui no casamento, eu fui lá no civil, assinei, saí e tem as fotos da minha esposa sozinha lá no casamento e depois mais tarde eu voltei. Porque eu tive que casar com o lançamento. Teve um lançamento. Casou com o lançamento primeiro, depois foi casou. Depois eu fui. Com a Daniele. Daniele. Então ela foi bem compreensiva, né? Compreensiva. Até porque o mercado imobiliário, se não houver compreensão dos cônjuges, a gente não tem como, né? Porque o mercado imobiliário... Eu até falo, né? Um fato curioso aqui. Um dia eu estava descendo o elevador, uma determinada empresa, e aí encontrei com uma funcionária dessa empresa, e era sexta-feira, e ela literalmente falou, sextou, né? Mas para ela que estava indo embora às 5 horas da tarde na sexta-feira, 6 horas da tarde. Aí eu falei para ela, para você. Eu falei, mas no entanto para nós que somos da área comercial, enfim, tudo relacionado à parte de incorporação, tá começando o dia, porque sexta-feira, sábado, domingo é onde acontece o movimento, né? Quando o negócio inicia, né? O sextou deles é a nossa segunda-feira de manhã. E o que eu falo também, né? Outra coisa que eu sempre costumo dizer, que assim como a área de crédito, a área de vendas, o pessoal da ponta, quem atua ali diretamente na interface com o cliente e tudo mais, precisa entender o que é vida. E porque existe uma vida antes e existe vida depois que você veio para o mercado imobiliário para atuar na ponta. Crédito e venda. Sim. Porque é uma operação que está
literalmente atrelado, né, com a disponibilidade do cliente, que por sua vez está disponibilizado para ir no empreendimento, para falar com alguém no final de semana ou pós-horário, né? Ele não deixa de fazer a sua jornada de trabalho para poder ir num plantão numa terça-feira, 2, 3, 4 horas da tarde. Ou ele vai depois do horário, né? Ou ele vai no final de semana. Que é onde todo mundo está querendo descansar, né? E a gente está começando a trabalhar. Está começando. E daí você saiu dessa empresa em 2019, veio 2020, e aí? E aí, Magno, eu vou falar até uma coisa importante para vocês aí. A gente aprende com os erros, né? E aí acho que um grande erro meu, e talvez um dos maiores que eu já tive, né? E olha que eu erro bastante, mas a ganância. Então, eu comecei a fazer conta. Qual a conta que eu fiz? O tanto que eu trabalhava para o tanto que eu recebia. Eu falei, opa, área comercial, se eu fizer o que eu faço hoje na área de vendas, eu fico milionário. E eu falei, espera aí. Você quis morder o outro lado. Vamos para a área de vendas. Isso é ganância. Isso é ganância. E aí simplesmente eu quis correr para a área de vendas despreparado. Você tinha uma expectativa, mas não se preparou para ela. Não me preparei. Eu achei que eu estava preparado. Por conhecer de crédito. Achei que conhecia de vendas. E esse é o erro, né? Dar um passo estando despreparado. Bom, eu dominava a área de crédito. Sim. Sabia tudo, o que fazer e o que não fazer. Ajudava muita gente a vender mais. E corri para a área de vendas, né? Bom, corri para a área de vendas e quando eu cheguei na área de vendas, na realidade eu tive uma passagem pela área comercial e que é totalmente diferente. A área comercial da área de vendas, para quem não é do mercado ou para quem é do mercado e não sabe essa diferença, né? A gente fala muito disso e vai falar muito disso aqui na Imobverse, porque as pessoas confundem muito isso. Confundem. Comercial é uma coisa, vendas é outra. E muito embora são pares. Precisam andar juntos. Mas não necessariamente significa que uma pessoa de vendas pode sair atuando no comercial e o comercial atuando em vendas. Pode, qualquer um, desde que nem você disse aí, precisa se preparar. Exatamente. Tá? E aí você teve um pezinho no comercial também. Tive uma passagem no comercial, né? Nessa mesma empresa. Passei pelo comercial. Creio que tenha feito um bom trabalho, porque tenho marcas até hoje. Sim. Né? Tenho bons resultados até hoje e pessoas que falam disso até hoje. E fui tentar a área de vendas. Tentei a área de vendas. Na primeira tentativa, eu vi que não era... Mas você tentou indo para a ponta, vender, fazer gestão ou abrir mercado? Como que você chegou na área de vendas? Que você foi lá fazer essa aventura? Eu recebi um convite para ser superintendente de vendas de uma empresa concorrente. Brilhou os olhos e o bolso. O bolso gritou. Mais ainda. Né? Você faz conta, você fala, peraí, dá para ficar rico. Sim. E aí você acaba abraçando a ideia e esquece que para tudo tem um preparo. Né? E eu não me preparei. Me joguei. Então, me joguei e aprendi da pior forma que eu estava despreparado. Então tive uma situação muito ruim. Passei por um momento que carrego até hoje por algumas situações de depressão. Tive uma depressão muito complicada. Peguei Covid na pior época. Quando você foi para essa área de vendas como superintendente, você foi na época da pandemia. Na época da pandemia. Tá. Né? Então foi tudo ao mesmo tempo, na época de pandemia. Aí tive a infecção por Covid, fiquei internado alguns bons dias no hospital de campanha. Então uma situação, você começa a ver muitas pessoas, né, que não conseguiram... assim, esse detalhe a gente acho que nunca conversou, mas assim, quando você diz aí que teve um momento que você teve uma crise de depressão, isso relacionado à operação? Conta, tipo assim, porque, vamos lá, tô falando isso porque tem uma outra coisa que eu particularmente considero, porque o mercado imobiliário, ele remunera muito bem. Sim. Né?
E o fato de remunerar muito bem, muitas vezes, quem não está preparado para trabalhar com o mercado imobiliário pode enfrentar problemas psicológicos, psiquiátricos até mesmo, porque isso afeta muito. Né? Porque às vezes a pessoa vai lá, ela vai num lançamento. Ela vai lá e faz um boom de lançamento, ela vende lá 10, 15 unidades no lançamento, tira um bom dinheiro. Né? Às vezes uma pessoa que não está acostumada com aquele volume de dinheiro. Então a pessoa foi lá, vendeu 10, 15 unidades, tirou 30, 40 mil reais no mês. Aí ela acha que aquilo vai acontecer todo mês. Aí chega no mês seguinte, ela faz 2 vendas. Uma venda. Ela tirou 40. Só que ela tirou 40 e ela gastou aquele dinheiro. Sim. Pagou dívida, consumiu o que não precisava, gastou mais do que podia, não se planejou. Aí chega o mês que vem ganha 4 mil. E aí o que faz? E aí as vendas não vêm, período, eu estou falando porque eu falei de pandemia, porque daí o mercado ele é muito, né, oscila, né, diminui às vezes a oferta de produtos, não tem muito lançamento, cai, tá. Então tem esse lado. Por isso que eu perguntei, um pouco de curiosidade mesmo, assim, obviamente, né, fica à vontade, sim, é uma coisa que você pode falar, mas assim, tem alguma correlação o seu estado de depressão com relação ao mercado? Ô, Magno, tem... Também, no caso, né? Porque sim, a gente tem coisas por trás. Tem vida também, sim, né? Sim, claro. Mas é 100% ligado ao mercado, sim. Eu sou uma pessoa que acredita muito nos outros. Porque eu dou muito... Se eu dou minha palavra, eu dou minha palavra. Né? Se você me falou... Você vem hoje aqui, eu venho hoje... Não me importa. Se Legal. eu bater o carro, eu vou vir com o carro batido. Sim. Né? Eu vou chegar. E... Bom... Como eu disse, né? Eu deixei uma empresa, deixei uma história de 10 anos para trás em busca de um sonho. E num período de pandemia, né? Num período onde eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não vou expor ninguém. Sim. Mas num período de pandemia, num período onde eu fui internado, né? Fiquei lá em condições ruins, bem ruins mesmo. Antes de ter a vacina? Foi no comecinho. No comecinho, né? Foi na pior fase. Vendo aquele hospital de campanha, um monte de morte, aquele todo dia aparecendo, hoje morreu 1.000, 1.500, 800, 700, você no hospital de campanha. E complicado. Aí foi a primeira vez e a única vez na vida que eu fui desligado de uma empresa. Então, na pandemia? Na pandemia. Sei. Então eu fui desligado. Então, não foi financeiro. O que a gente vai falar de números depois. O que eu faturei esse ano é mais do que eu teria faturado se eu tivesse nessa empresa do começo até hoje, tranquilamente. Mas nos últimos 6 meses eu já faturei muito mais. Mas não era financeiro. Eu perdi o chão de não ter tido um apoio ou de não ter conseguido. De repente, cada um vai analisar de uma forma. E aí eu entrei num buraco muito grande, entrei numa depressão muito grande. Foi muito difícil de sair. Até hoje a gente carrega alguns traços, algumas sequelas. Dizem que a depressão nunca te abandona, né? Você tem que ficar com cuidado para que ela nunca volte, mas... E alguns amigos que eram até um pouco distantes que começaram a ajudar. Então, fica aí a dica para você, se você tem algum amigo aí nessa situação... Estenda a mão e tenta tirar, porque não é fácil. Não é tristeza. Tristeza é uma coisa diferente. Sim. Né? Total. Bom, passei dessa fase e fui procurado por outras empresas. Várias outras empresas me procuraram. Mas peraí, daí você ficou ali no começo da pandemia, 2020. Você estava numa vaga de superintendente de vendas numa empresa. E ainda em 2020 você foi desligado. Isso. Aí, isso no segundo semestre? Mais ou menos, creio que em agosto, mais ou menos. Né? E aí você foi procurado por outras empresas? Por outras empresas. Tá. Só que assim, a depressão te derruba, cara. Sim. E aí, por mais que você quer levantar e buscar, você não consegue. Não é simples, né? Não é simples. Então, eu tentava ir e não conseguia. Não conseguia. Então, tentei e não consegui. Até que no final do ano, mais ou menos em novembro, uma outra empresa me procurou com uma situação que eles queriam uma consultoria. Uma consultoria para montar uma house. Legal. Uma empresa grande. Eu falei, uma consultoria eu consigo.
Uma consultoria eu consigo fazer porque eu consigo desenhar daqui, sei tudo o que precisa para fazer, para criar uma house, criar um departamento comercial, ajudar no crédito, né? Olhar onde estão as falhas de crédito, onde estão as oportunidades, então eu consigo fazer. Bom, dessa consultoria, eu entreguei um resultado de consultoria e essa empresa optou por me contratar como diretor de operações. Então... Na área comercial, na área de vendas também. Comercial e vendas. Exatamente. Então eu cuidava da área comercial e de vendas e eu abri a house deles, criei a house deles. Tá. Eles tinham uma expectativa de fazer no primeiro ano de house ali umas 80 vendas, é uma incorporadora média, mas estava muito pé no chão, 80 vendas estava um número muito bom, muito 80 vendas era a expectativa da venda interna, da house. De um volume de isso representava que percentual? 20, 30, isso, 50% do total? Do que eles iam lançar no ano, isso representava 10% do total. 80 vendas da house no ano? No ano. Bem pé no chão. Bem pé no chão, assim. Eles queriam fazer algo Então, iam lançar 800 unidades no ano e queriam vender 10% com a house. Exatamente. Eles tinham... piloto mesmo. Bem piloto, pé no chão, sem querer gastar, sem querer estardalhaço. Tinha uma imobiliária muito grande já fazendo um trabalho para eles, então eles não queriam correr o risco dessa imobiliária sair. Né? Colocaram uma segunda imobiliária pequena para disputar espaço com a house, que era a minha, né? Que eu montei. E além disso, eu tomava conta do comercial e nunca houve favorecimento. Então sempre foi... Eu ia te fazer essa pergunta porque você, como comercial, é quem define regra de negócio, e é quem, eventualmente, uma proposta que sai fora dos parâmetros, é o departamento comercial quem faz ali a política de negócio, a regra de negócio, né? A política de atuação. Então... Claro, tinham pessoas acima, né? Que eram já mais antigos da incorporadora, que no final das contas davam a caneta final, mas no dia a dia ali, na ponta era comigo. Mas mesmo porque isso é processo, né? Eu falo que é processo porque, assim, às vezes as pessoas, quando a empresa atinge certo patamar, sai a pessoalidade, entra o profissionalismo de fato mesmo e os processos que evitam qualquer tipo da famosa maracutaia. Porque... vamos lá, quem quer fazer coisa errada faz numa pequena, numa média e numa grande empresa. Porque isso aí não está relacionado a processo, está relacionado a caráter, a índole, às pessoas. Mas, né, é aquela história, uma empresa quando atinge uma certa estrutura, ela já tem um fluxo, tem um processo, já tem um sistema. Eu costumo até dizer, né, você não controla pessoas, você controla processos. Porque a pessoa ela sempre vai achar um caminho para fazer a coisa errada, ela sempre vai achar um caminho para poder... Né, usurpar a regra do negócio, vamos assim dizer, né? Ela vai achar um jeitinho, vai dar um jeitinho, né? Quem quer fazer a coisa errada, e esse tipo de pessoa a gente não trabalha. Esse tipo de pessoa a gente tenta tirar do caminho, né? Porque aí é caráter, é índole, você não consegue corrigir isso nas pessoas, se elas não quiserem. Então, isso daí, quando você falava da depressão, então, as pessoas que agem errado umas com as outras, né? É literalmente isso. Elas não tem como você colocar elas dentro de um processo e falar, não, esse processo vai corrigir o caráter dessa pessoa. Não. O que faz o caráter é algo que vem de educação, é uma coisa muito mais profunda, vem lá desde a sua infância, da sua criação, das suas referências e tudo mais, então não tem como. Então, é legal que você contou esse gancho da depressão, da ajuda e tudo mais. Esse, inclusive, só fazendo um rápido parênteses aqui, é uma coisa que a gente vai falar, eu gosto muito, porque eu sou da área de recursos humanos, né? Eu sou da área de humanas, né? Gosto muito disso e eu acho que isso tem muito a ver com quem vai fazer as coisas. Esses dias eu até fiz uma enquete bem simples lá no meu LinkedIn, e eu fiz uma pergunta assim, né? É o que ou quem? O que mais importa? Impressionantemente, a maioria das pessoas disseram o quê. Então, para as pessoas ainda, o mais importante é o que elas farão, não quem fará. Só que o que sempre vai estar ali. A demanda sempre vai estar ali para ser feita. A questão é quem vai estar fazendo. Quem fará. Porque ainda, embora a gente esteja num cenário todo, né, são as pessoas quem executam. São as pessoas que têm relacionamento. E aí, o que você estava dizendo, estou falando isso porque a gente falou da questão da depressão, né, do comportamento de algumas pessoas, e agora nessa jornada sua aí como
gestor comercial e vendas e tudo mais da operação, você falou aí do compliance, né? De ter aquela imparcialidade no processo. Isso é extremamente importante, né? Eu falo isso porque eu mesmo, né? Eu atuo em operações onde muitas vezes as pessoas ligam para mim. Tem um caso aí, tem um processo aí. Eu falo, olha, então você vai ligar para tal pessoa, vai fazer... Porque nível de interferência, nível de ingerência é zero. Porque isso aí, acima de tudo, está relacionado à sua história, à sua bagagem. Você pode jogar fora 10 anos, 15 anos de atuação no mercado porque você favoreceu uma venda. Estou falando de uma venda, não estou falando de coisas grandes. Sim. Porque você falou de comercial, eu mesmo já passei por experiências. Eu lembro que uma vez eu estava negociando uma área, um projeto para uma construtora, né? E... eu levei um projeto para uma consultora e, na época, eu negociei uma comissão com essa construtora porque eu estava meio que fora do mercado, dentro de alguma construtora, né? Eu estava atuando com consultorias em várias empresas, levei um determinado projeto para uma empresa, ela se interessou, o negócio estava muito bem encaminhado, ia fechar, mas o vendedor, representante da construtora, que era de um outro estado, inclusive, um certo dia me chamou para uma reunião, né? A gente foi para um restaurante, eu achei que era alguma coisa sobre a negociação, do tipo, olha, precisamos resolver isso, a questão da minuta e tudo mais. E, para minha surpresa, esse cara começou a reunião, o almoço, dizendo bem assim, eu queria saber quanto você quer ganhar. Ele não falou nem valor. Ele falou assim, eu quero saber qual é o seu preço para que esse projeto seja vendido para essa empresa que você está representando. Eu fui muito sincero para ele, eu falei assim, olha, rapaz, eu já estou ganhando da outra empresa que está comprando o projeto, né? E eu não quero nada, Mas é impressionante, e o mercado... Como isso machuca a gente, né? Fere, porque, sinceramente falando, o almoço, na verdade, eu perdi o apetite, né? E assim, aqui eu já tinha pedido o almoço, acho que já estava na mesa, não me recordo, mas assim... eu sou, né, aqui do Vale do Paraíba, estava lá em São Paulo, eu falei, o cara me chamou aqui para fazer isso. Então, aquele momento ali, literalmente, eu comi o mais rápido que eu podia, porque eu falei, pelo menos eu vou almoçar para me ir embora, porque a dor no estômago foi muito forte. Literalmente, porque chega a enojar mesmo a forma, a conduta, e isso é natural do mercado. Não só, isso não é privilégio do mercado imobiliário, qualquer mercado, porque tem pessoas, e tem pessoas que querem tirar proveito, né? Sim. E eu já passei por muitas situações, né? Sempre vou contar aqui no canal algumas coisas, porque aqui a gente quer falar também um pouco de ética, a gente quer falar um pouquinho de comportamento, porque é uma história, né? E aí a gente não quer manchar. Mas aí, e essa questão? Só vou contar uma história rapidinho que aconteceu com essa questão de ética também, como é difícil, né? A minha esposa trabalhava comigo, era gerente de vendas de uma empresa que eu era o responsável pelo crédito. Então você imagina... Isso é mais que nepotismo. Imagina o quanto a gente sofreu com isso, né? Bonnie Clyde. E claro, né? Graças a Deus, quantas vezes já foram verificadas as vendas dela e todas as vezes estava tudo ok. E sempre tem alguém querendo achar, né? Pelo ovo, né? E até uma vez eu fui até mal educado com uma pessoa que falou, é claro que ela é campeã de vendas, ela é sua esposa. Eu falei, então eu deveria tomar o seu lugar, porque aí todos seriam campeões de venda, né? Um exemplo, eu tenho uma operação imobiliária pequena, recente já, e como você sabe, eu atuo numa construtora, Souza Araújo, eu falo aqui no canal, estou muito aberto, inclusive mandar um abraço aqui pro Jusceldo, pro Márcio, o pessoal lá, enfim, estou lá há 8 anos e sempre atuando com muita ética, né? E o que acontece? A imparcialidade, ela é fruto de tudo, né? E tanto é que já me apareceram algumas situações de amigos que têm operações imobiliárias, ou até mesmo uma operação, porque apesar de eu ter uma operação imobiliária, eu não atuo nela. Então, tem pessoas que tocam lá e chegam para mim, às vezes, lá, recentemente, por exemplo, chegou uma proposta lá, eu nem sabendo de quem era, depois que eu fui ver que era de uma operação imobiliária minha, e eu refutei na hora, né?
E eu falei, quando subiu a proposta lá, o gerente regional falou, essa aqui é lá da operação tal. Eu falei, pode ser de qualquer um. Uhum. Eu rejeitei e falei, não vai vender assim, porque queria um desconto. Eu falei, não tem desconto. Uhum. Mas por quê? Porque não tem. E a regra não é para um ou para outro. Então, quando você blinda o processo, né? Uhum. É muito importante. Então, quando você falou aí, a Dani trabalhando na área de vendas, você de crédito, né? Tudo conspira para que, de repente, há algum certo tipo de favorecimento. Né? Exatamente. E assim, e uma vez eu fiquei muito triste com uma situação que aconteceu. Ela deu entrada num cliente, esse cliente, o crédito foi negado, o crédito negou a venda dela. E esse cliente pegou a pasta e entrou por um outro canal. E por outro canal a venda foi aprovada. Igualzinho. Mesma situação. E o cliente ligou pro corretor e falou, você me negou, mas eu fui aprovado. E ela ficou muito triste com a situação e levou adiante. Ela falou, eu vou levar adiante porque eu não aguento mais acontecer essa situação, né? E uma pessoa que eu gosto muito, né, falou assim, mas Dani, fui eu que neguei o seu crédito. É uma pessoa que era da minha equipe, um dos analistas de crédito que era da minha equipe, falou, eu que neguei o seu crédito. Ela falou, mas por que você negou o meu crédito? Ela falou, porque o seu a gente tem que analisar mais no detalhe. Ela falou, mas por que o meu tem que analisar mais no detalhe? Um critério um pouco mais rigoroso. Ela falou, porque eu não quero que o meu chefe seja mandado embora. Então... Como assim? E inclusive quando eu saí, eu falei, então... Tomara que as pessoas não continuem analisando com muito mais critério, né? E que sejam justas. Sim. Né? Então eu fiquei muito chateado com isso, porque foi, na realidade, ela não era privilegiada, ela era prejudicada pela minha posição. Sim. Né? Então, na realidade, sempre tem que ser justo. Acontece. Bom, enfim, estava nessa operação e dessa operação eu errei pela segunda vez. No final dessa operação eu estava super bem e no final dessa operação eu fui chamado de volta para aquela primeira empresa grandona. Você ficou 10 anos. Eu fiquei 10 anos para assumir o cargo de diretor de vendas, que era um cargo que eu queria lá atrás. Lembra que eu queria ir para vendas? E agora você já estava um pouco mais calcado, mais preparado. Mais preparado. Só que eu já estava pensando em montar minha empresa de crédito. Já estava desenhando como seria uma empresa de crédito, já estava vendo as dificuldades que até hoje as incorporadoras passam aí. Sofrem, né? Porque as vendas, muitas vezes, a gente vai falar disso aqui, mas às vezes o cara perde uma venda aí de 300 mil porque o analista não olhou o extrato do FGTS do cliente e viu que ele tinha o 36 meses de contribuição e, né? O redutor. E perde uma venda por conta disso. E o dono da incorporadora nem sabe que isso está acontecendo. Não sabe. Ele está perdendo lá 10, 20 vendas por mês sem saber que isso está acontecendo porque o analista não olha um extrato. Isso acontece muito. E aí você foi chamado para ser diretor de vendas. Diretor de vendas, Fui super feliz. Né? E aí quando eu cheguei lá, chegou mais uns 10 diretores ao mesmo tempo. E aí desanimei. E aí eu falei, cara, quer saber? Que você achava que ia ser o diretor. Chegou lá e você um dos diretores. Eu falei, muito legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha empresa. Porque aí, o que eu vejo muito no mercado, Magno? Tem muita incorporadora que está voando. Está entregando um ótimo resultado. Mas poderia estar entregando mais. Sim. Tem muito espaço para entregar mais. Tem muita imobiliária. Eu sou dono de imobiliária, mas tem muita imobiliária que me procura, mesmo eu sendo dono de imobiliária, pedindo para ajudar a alavancar os resultados. Uhum. Né? E dá para alavancar os resultados. A gente consegue alavancar os resultados. Como? Um pouquinho de marketing. Eu não conheço muito de marketing, mas às vezes você consegue dar um pitaco ou outro, porque a área de marketing já passou na minha mão em algumas empresas. Né? Área de vendas, área comercial, conheço um pouquinho, conheço. Sim. Área de crédito, conheço bastante. Então a gente consegue entregar um resultado. Sim. E aí, nesse momento, eu tomei decisão. Eu vou abrir minha empresa, então... Isso em 2020? Já finalzinho de 21. 2021. E aí eu tinha já um convite para ir para a última empresa onde eu fui diretor comercial, né, que foi Econ, que foi onde fiquei mais 10 meses como diretor comercial, já preparando a minha empresa. Você ficou
pouquíssimo tempo como diretor comercial nessa outra empresa, saiu e foi para a Econ, ficou 10 meses. Fiquei 10 meses, já na área de vendas. Na área de vendas, na área de vendas. Mas com a cabeça ainda lá, preciso montar minha empresa de crédito. Já estava montando. Já estava montando. Já estava montando. Isso já em 22. Já em 22. Mais conhecido como ano passado. Mais conhecido como ano passado. Então já montando, já alugando sala, já comprando equipamento, já fazendo desenho de processo, né? Já pensando em como fazer a atuação, porque a abertura de porta para o mercado de assessoria de crédito era muito difícil, porque tem muita política envolvida nisso, tem muito assunto também que eu não vou entrar aqui no detalhe, né? Mas tem muita empresa que está precisando realmente de ajuda. Então, e aí essas empresas que estão realmente precisando de ajuda, geralmente são as empresas que me procuram. Sim. Então, deixei a esteira pronta, montada. Conversei com a minha chefe, que inclusive adoro ela, uma profissional na Econ. Deixei ela avisada, né? Ela falou que já ia fazer uma mudança também, que ia para uma outra empresa. Então a gente deixou tudo às claras. E aí chegou o momento de colocar a sua empresa. Colocar a minha empresa para funcionar. Aprove. Isso era aprove. Aprove. E aí a gente abraçou a Prove, e no primeiro desafio, CDHU. Que desafio. Essa história eu conheço. Essa você conhece. Só para quem não conhece, o resuminho olha, você tá com um carro de Fórmula 1 na mão, ele tá 300 por hora, você tem que trocar não o pneu, você tem que trocar o motor, só que você tem que voltar de ré. Essa foi a história do CDHU. E a gente aprendeu, né? E hoje a gente dá aula de CDHU. O pessoal lá do escritório dá aula de CDHU, lá de como montar essas pastas, de como fazer o atendimento, de como fazer o crédito, né? Se você me permite falar, a gente está chegando, mesmo embora a gente esteja chegando aqui já ao final do nosso episódio de hoje, mas eu preciso tocar nesse ponto. Você falou uma coisa muito importante aí, que ninguém você falou, você saiu de uma empresa que era do mercado financeiro, veio para a empresa de crédito, depois foi lá ficar quase 10 anos numa grande empresa, atuando com a parte de crédito e repasse, secretária de back-office, assessoria, ok? E aí você teve um período entre 20 e 22, né? Hora na parte comercial, hora na parte de vendas, hora como diretor, pouco tempo aqui, depois, mas sempre com o pensamento de montar o crédito. E aí, eu acho que entra sobretudo o conceito, porque assim, né? O mercado imobiliário não é para amadores. Exato. Tá? Sobre tudo isso. O que eu mais vi, o que eu mais vejo ao longo aí dessa jornada, né? Eu já vi muitos, por exemplo, chegou em 2009, o mercado explodiu, cresceu. Aí quando veio a crise, principalmente ali 13, 14, foi aonde de 14 a 16, 17, eu vi muita empresa fechar, principalmente aquelas despreparadas, pequenas e médias, com a saúde financeira debilitada, né? Então a gente teve um período ruim. Então a gente vê o mercado, não é para amadores. E aí quando você conta essa história de querer montar empresa de crédito, existe uma questão muito forte aí da resiliência em relação ao aprendizado. Por quê? Né? Se permite-me falar disso daqui, eu tenho prazer de falar disso porque você me ajudou, literalmente, né? E aí acho que é bom contar para as pessoas. A gente tinha, né, na operação lá, na Souza, uma operação de crédito na CDHU, um desafio muito grande, nós falávamos de mais de 1.000 unidades. Sim. E a gente estava 2 meses patinando, né? E a gente conversava lá com o pessoal e a gente, né, chegamos a uma conclusão de que nós teríamos que trazer alguém de mercado. Só que você acha muita assessoria de crédito. Sim. Muita, né? Mas, e o nosso desafio é quem achar para poder fazer um processo dentro da CDHU, daqueles empreendimentos, né? Naquele momento 3 empreendimentos, depois entrou um quarto e por fim mais outros chegando, mas assim, qual era o desafio, né? E
Eu lembro quando a gente se encontrou lá no evento do Sérgio Langer, né? Foi. Inclusive, Sérgio, obrigado, viu? Foi graças ao evento do Sérgio, né? O network, mas a gente já se conhecia. Já. Na verdade, a gente se falava, mas não se conhecia, né? A gente sempre se falava, trocava ideia, trocava informações. O mercado imobiliário tem muito disso, né? Eu falo com muita gente que eu nunca tive um encontro pessoal, mas que já troquei várias ideias, sabe, muitas ideias, já fiz reuniões online, mas que nunca encontrei pessoalmente. E a gente sempre falava, porque você, inclusive, tem família, parente na região do Vale do Paraíba, em São José, aqui, família, né? Boa parte da minha família mora aqui. Então, aí foi engraçado porque eu lembro que eu fui para aquele evento e eu falei, e a princípio a gente falou ali pontualmente algumas situações, e porque onde que é o ponto que eu quero chegar de forma bem objetiva e conclusiva é que assim, a gente chegou lá e quando eu falei da tua empresa, foi muito engraçado que eu falei assim, a empresa aí que está acostumada a trabalhar com volume. Nunca fez CDHU, porque eu tive que ser, sabe? Sim. Eu não podia chegar lá na empresa e falar assim, o cara é experiente em CDHU. Não, você não tinha experiência em CDHU. Fui sincero. Mas eu falei, mas o cara já sabe trabalhar com volume. Você tinha contado, acho que uma experiência sua, se não me engano, de Barueri, algum lugar que você falou, Magno, eu fiz a 1.000, é isso. Eu falei, o cara, quem fez um empreendimento de 2.500 unidades, vai tirar de letra, né? A princípio, as 1.000 unidades lá do CDHU. E eu conto essa história até hoje lá na empresa, porque, né? Literalmente, você ajudou a gente a recuperar um empreendimento que estava 4 anos lá, entre idas e vindas, era um processo licitatório e tudo mais. Mas eu falo isso por quê, né? Quando você fala hoje que 1 ano depois você está ensinando, né? Você pegou toda a sua experiência, aí para concluir, né? É a sua jornada. Sim. É a sua jornada de empreendedor, de resiliente, de ressignificação das coisas, porque sai do mercado financeiro, vem para uma empresa, faz isso, faz aquilo, é vendas, é crédito, é assessoria, repasse, desligamento. Então assim, peraí, é aquela história. Pode ser que você não seja, que nem você falou, você reconheceu que eu não sou bom para vender, mas você conhece o mercado imobiliário, você sabe como funciona, né? Então assim, olha, nunca fiz CDHU, mas era crédito. Uma coisa tem que ir lá vender, talvez a dificuldade fosse maior. Sim. Mas eu quero destacar aqui esse aprendizado que você adquiriu em muito pouco tempo, né? E eu lembro até hoje que eu falei para vocês na época lá, que era o seguinte, olha, né? Vocês têm poucos dias, e eu falo lá na empresa hoje que é o quê? Em 3 dias vocês estavam lá com 12 pessoas, assim, do nada, né? E hoje esses empreendimentos todos eles contratados com a CDHU e virando case de sucesso perante a Secretaria de Habitação do Estado, enfim, várias conquistas, né? Então, assim, aproveitar aqui esse bate-papo hoje aqui na Imobverse e agradecer literalmente, né? Porque acho que isso foi muito representativo lá para a história da Souza, né? Porque a Souza tinha esse desafio, nós estávamos literalmente patinando. Eu lembro quando você chegou, de 460 pastas, a gente tinha 160, né? E ainda com algumas questões a serem resolvidas dessas 160. Sim. E já estávamos 2, 3 meses. E no intervalo de um mês e meio, a gente deu aquela alavancada e de fato começamos a assinar. E era um empreendimento que a gente estava há 3, 4 anos fazendo uma gestão enorme junto aos clientes. E isso é uma coisa muito bacana. E trabalhar com o mercado imobiliário, acho que quem ama, quem gosta desse mercado, sabe o quanto é prazeroso trabalhar com vidas, né, com famílias. E esse empreendimento foi um êxito muito isso. Foi um aprendizado muito grande, né? Foi. Esse, eu prometi para mim que hoje eu não ia vir aqui chorar, né? Então não estou segurando aqui, mas os 4 empreendimentos, né? Sim. Então, o João do Sim, quando a gente absorveu ele tinha 160 passas, mas a gente teve que refazer todas. O Alamedas tinha 9 passas, né? E o resto zerado. E o Pedro Américo, assim, a gente fala muito do Pedro Américo porque a gente passou do ponto do Pedro Américo, né? A gente começou, quando a gente assinou o Pedro Américo, em 30 dias a gente tinha assinado 100% e tinha família aprovada que não cabia mais no Pedro Américo, a gente teve que colocar no Ernesto Nazaré. No outro produto. Né? E Franco da Rocha também tem algumas questões lá com a prefeitura que a gente está acertando, mas também está em fase de finalização. Mas tudo foi aprendizado, assim, de passar, e eu agradeço muito a equipe,
a todos da equipe que passaram, todos que estão e todos que virão. Mas principalmente quem passou lá, a gente já passou noites lá, né, chorando sem saber o que fazer, porque simplesmente ninguém no mundo sabia o que fazer. E aí a gente ia entender imaginar como que seria o processo, né, para fazer o processo funcionar, ia para campo para colher assinatura, pegava a assinatura dos formulários e quando via era outro formulário, e quando subia para o sistema. E a gente também tem que agradecer muito a equipe do CDHU, que todas as vezes quando a gente foi para lá e falou, e o pessoal falou, não, mudou, agora tem que fazer isso. A gente falou, então respira. Vamos começar tudo de novo. Vamos começar de novo. E às vezes a equipe falava, mas chefe, a gente vai ter que ligar para todo mundo de novo? Vai. 100, 200, 300 pessoas. 900 pessoas. Não, por produto, né? Por produto, é. Então dava lá, ligar para 900 pessoas no intervalo de uma semana. Vamos ter que ligar. Rodrigo, assim, legal, essa história é muito bacana. A gente ainda vai falar muito de experiências, né, de clientes com o mercado imobiliário. Bom, quero agradecer aqui hoje essa sua primeira jornada aqui com a gente na Imobverse. Prazer muito grande ter você aqui. E a gente vai ter muitos outros episódios aqui que a gente vai compartilhar muita experiência com o pessoal que está acompanhando aí de todo esse universo imobiliário. Obrigado, viu? Obrigado a todos aí. Não deixem de acompanhar aí, que eu acho que vai ser um universo de conhecimento. Legal. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do Imobverse, onde o universo imobiliário de fato acontece.